E aí, como vocês estão? Tudo certo? Hoje nós vamos falar da escrita em si, que é o roteiro. A forma de escrever. Lembrando, roteiro não é um livro, tá? Você vai escrever de uma forma diferente. Então vamos para o roteiro. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer no roteiro, pelo menos é o que eu faço sempre, é escrever a folha de rosto ou a capa, como muita gente gosta de falar. A folha de rosto é onde você define o que é o título do teu roteiro, seja de curta, seja de longa, porque é importante você saber o que é esse roteiro. Portanto, o nome do título que você escolheu para colocar nesse roteiro é muito importante. Ele diz muito daquilo que você espera, ou quem vai ler espera do teu roteiro. O título eu sempre oriento para que ele seja direto, né? Viagem no tempo. Pronto, a gente já sabe que ele vai falar de um roteiro, de um filme sobre viagem no tempo, de papo. Isso não significa que esse título vai ser o título do filme. Isso diz que é o título do roteiro. Esse título pode ser mudado a partir do que o produtor ou o diretor do futuro filme possa querer, mudando a forma de alguma coisa, porque ainda quando se vai filmar, né, escrito é uma coisa, e quando você vai filmar você pode se mudar muita coisa ainda dentro do roteiro. Mas vamos começar pela folha de rosto ou capa. Ela é importante que tenha o título e é importante que tenha gênero. O que é o gênero do filme? É quando ele diz se ele é um filme de terror, se ele é um filme de ação, se ele é um drama, se ele é um romance. É muito importante que quando você faça sua capa, você coloque embaixo do título o que é exatamente. E ele pode ter até mais do que um título, desculpe, mais do que um gênero, pode ter um subgênero. É um romance e uma ação, por exemplo, um romance de ação. Você tem que escrever também, muito importante, o seu nome como autor do roteiro e, claro, se esse roteiro é inédito, se esse roteiro é adaptado, se esse roteiro é original ou se é tirado de de uma outra fonte, baseado num filme, numa música, num livro. E é importante também que você coloque dentro dessa capa a quantidade de laudas e de folhas que você vai contar depois, claro, o filme ainda não está escrito. E se tiver mais de um autor, também colocar. É muito importante, depois de um roteiro pronto, você precisa do registro do roteiro. Isso é muito importante. A Biblioteca Nacional registra roteiros em todo o Brasil. Você paga uma taxa e aí você consegue ter o registro do seu nome ou no nome dos autores do seu roteiro, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer a partir da folha de rosto é a escrita, propriamente dita. A primeira coisa é o cabeçalho. O cabeçalho é onde começa a cena, onde está a cena e como ela se define. Você vai colocar cena 1 ou sequência 1, depende de como você está escrevendo, e aí você vai botar o tempo e o espaço onde está essa cena. Aonde é, por exemplo, rua, exterior, porque não é dentro de um local, então a cena se passa fora, na rua é exterior. Dia ou noite, não sei quando passa o seu roteiro, e aonde ela se define. Ou seja, se for no quarto de uma pessoa, no caso da rua, não, né? Debaixo de uma marquise, na calçada, enfim.
você define exatamente o tempo e o espaço nesse cabeçário de que é essa cena que você vai assistir depois. Logo em seguida, é muito importante você colocar a ação. A ação se passa num texto mais largo, onde você diz exatamente, sem firula, sem nada, o que está acontecendo naquela rua. Um homem deitado embaixo da marquise ou um homem andando, caminhando na rua, remexendo em lixeiras, enfim, isso é importante, porque define exatamente a ação, o que está acontecendo naquela cena. Se a cena tiver diálogo, o diálogo vem logo depois, num formato diferenciado que nós vamos depois mostrar para vocês aqui. Mas se for um trecho só de ação, é necessário que você coloque toda ela, toda. Se ele cai, se ele anda, se ele está andando e tropeça e cai, tudo isso tem que ser colocado dentro da ação. Logo após, efetivamente a ação, é o que vai ser filmado. Efetivamente, o que vai ser filmado está dentro desse pacote que é a ação, logo depois do cabeçalho, certo? Se você vai mudar de local, e aí você muda de cena, você abre de novo um novo cabeçalho. E aí é a sequência 2, que se passa dentro de um quarto, de uma casa, não interessa. Um café da manhã, você bota o personagem tomando café da manhã e ele vai se encontrar ainda com um mendigo na rua. Então, lá de manhã cedo, isso é importante. Logo abaixo, na cena, você colocar café da manhã, mesa com bolo, com pão, café, leite, isso tudo tem que estar descrito. A descrição da ação é muito importante para quem vai ler esse roteiro. A descrição da ação é mais ou menos muito mais do que só ser filmado. Ali você pode colocar especificamente, quando for necessário, uma indicação, por exemplo, de um figurino específico. Vamos botar, o personagem está com uma camisa vermelha, escrito alguma coisa de Volta para o Futuro, vamos dizer, um logo de Volta para o Futuro. Essa indicação é importante pro filme, para a história, para a ideia. Então é muito importante quando você coloca. Normalmente não se coloca isso em um filme. Você não coloca nada de indicação de figurino, de fotografia, nem coisa nenhuma, a não ser que isso faça sentido pro seu filme. Por exemplo, um close na foto do pai e da mãe do personagem. Tem que fazer sentido isso. Porque caso contrário, na hora de filmar, alguém pode decidir que aquela cena não tem nenhum sentido dentro da história toda. A não ser que, então, quando você faz essa indicação, né, ela tem que estar fundamentada dentro da tua história, certo? E aí, vamos falar de diálogo. O diálogo é quando os personagens estão conversando um com o outro. No café da manhã, por exemplo, na segunda sequência dessa história que eu estou contando, tem um diálogo sobre o pai e a mãe ou o filho e a mãe. É importante que também os diálogos eles dêem um direcionamento para a tua história, que você teve a partir da ideia, do storyline, do argumento. Acontece para vocês. É importante que esteja dentro do contexto daquilo tudo. É importante não colocar apenas um diálogo por colocar. É importante que o diálogo faça parte dessa história. Quando o diálogo faz parte da história, é muito mais vibrante o teu roteiro. Ele se torna mais interativo. Ele mostra, por exemplo, que você tomou um caminho e uma decisão e essa decisão está concreta.
na tua cabeça. Ela está firme na sua cabeça. Ela tem consistência. Você sabe que aquela história que vai ser contada é daquela maneira, é daquele jeito. Os diálogos precisam estar interagindo. E logo depois pode ter uma outra ação depois do diálogo ou um encerramento, apenas o diálogo e participar para uma outra cena. Mas pode também ter ali uma outra interação de ação. Por exemplo, teve um diálogo da mãe e do filho e de repente o filho se levanta, e aí é uma ação, dá um beijo na mãe e sai da sala. Se não houver mais nenhum diálogo, mas houver expressões, e isso é importante para quem vai dirigir e quem vai atuar, por exemplo, a mãe fazer uma maniação com a cabeça, ou sorrir, por exemplo, isso é importante também estar na ação. Isso faz parte concreta daquilo que você está colocando dentro do filme. Tudo isso faz com que você, à frente, comece a entender como desenvolver toda esta forma de construir a ideia através do roteiro. É importante que essa construção venha a ser totalmente encaixada. A ação, o diálogo e a forma da ideia. Todas essas coisas têm que estar bem consistentes, bem encaixadas, para que se possa ler. É importante você entender o seguinte: um roteiro é um filho, você cria para o mundo. Portanto, as pessoas vão ler o seu roteiro. E se elas vão ler o seu roteiro, é importante que elas entendam esse roteiro. Porque se elas entendem o roteiro, elas vão entender a sua ideia que você teve, da construção disso, de toda essa história. E aí, ou vão acrescentar alguma coisa que elas acham importante, ou vão subtrair. Como, por exemplo, você pecou demais no diálogo, então não precisa desse diálogo todo, vamos cortar esse diálogo. Isso geralmente acontece na produção, geralmente acontece na hora em que você faz toda a estrutura, né, para filmar esse roteiro. É importante que você, escrevendo, seja claro em relação àquilo que a sua ideia proporcionou. É importante que você seja claro e conciso do storyline que você imaginou. E mais importante, você acompanhe o argumento que você mesmo fez. Porque aí, se você abandonar esse argumento, significa que a história não era tão essa que você queria contar. E que esse storyline também não faz sentido para você. É importante que você tenha essa consciência. Seguir o caminho que você já traçou na sua ideia e partiu daí do storyline para frente. Eu vou falar mais sobre roteiro mais para frente, tá ok? Por hoje é só e a gente fica por aqui e não perca a próxima aula.